Boa tarde, meio-dia, quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Homem é condenado por matar o sogro em Belo Horizonte. TJMG e MPMG lançam caravana de combate à fome. Ex-marido tem pena aumentada por dupla tentativa de homicídio. E ainda, Corte Mineira alerta para golpes que usam o nome da instituição. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Homem é condenado por matar o sogro em Belo Horizonte. Sandra Pedrosa. Um homem foi condenado a 15 anos de prisão pela morte do sogro em uma casa do bairro Novo Arão Reis, região norte de Belo Horizonte. O réu, julgado pelo terceiro tribunal do júri da comarca da capital, foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Na decisão, a juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira fixou o tempo da sentença e determinou o cumprimento da pena em regime fechado. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o crime ocorreu na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2024, quando o réu matou a vítima com 2 golpes de faca no peito. A denúncia sustentava que o homem tinha um relacionamento conturbado com a filha da vítima. O namoro foi marcado por inúmeras brigas e constantes agressões físicas por parte do denunciado. A vítima não aprovava o relacionamento do réu com a filha, o que motivou o crime, conforme a promotoria. No dia da ocorrência, a jovem pediu ao pai que ficasse com ela na casa da mãe. Durante a madrugada, o réu invadiu a residência, pulando a janela do quarto onde a jovem dormia com o pai e atacou o sogro com golpes de faca. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu pouco depois. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Repetitivo define que leitura pode gerar remissão de pena desde que validada por comissão imparcial. Os detalhes com Priscila Mendes. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que presos podem diminuir a pena lendo livros com base na Lei de Execução Penal. A decisão firmada sob o tema 1278 esclarece que essa remissão de pena é possível desde que os critérios para sua comprovação sejam rigorosamente seguidos. No entanto, o STJ não aceitará atestados emitidos por profissionais contratados pelo próprio preso, buscando garantir a imparcialidade e a seriedade do processo. O entendimento da seção de direito penal deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes, conforme determina o artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil. O relator, ministro Og Fernandes, afirmou que, embora a Lei de Execução Penal não especifique as modalidades de estudo válidas para a remissão de pena, a interpretação da norma deve contemplar a leitura como atividade passível de gerar esse benefício. A questão submetida ao rito dos repetitivos era definir se há ou não a possibilidade de remissão da pena pela leitura, pois o artigo 126 da Lei de Execução Penal fala apenas em remissão por trabalho ou estudo. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. TJMG e MPMG lançam caravana de combate à fome. As informações com Leila Diniz. Dando prosseguimento às ações destinadas ao combate à fome e à promoção do direito fundamental à alimentação adequada, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual lançaram a caravana de combate à fome. A iniciativa conjunta e estratégica tem o objetivo de promover ações públicas voltadas ao enfrentamento à insegurança alimentar no Estado e ampliar a participação dos municípios no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. A caravana visa a articulação de esforços entre o Judiciário Estadual, o MPMG e a sociedade civil para promover o direito à alimentação adequada e a redução das desigualdades sociais. Além do lançamento da iniciativa, o evento homenageou o bispo emérito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Dom Mauro Morelli, falecido em 2023.
Reconhecido nacionalmente pela sua atuação na defesa dos direitos humanos, Dom Mauro foi um dos principais articuladores de projetos como Fome Zero e a Ação da Cidadania contra a Fome, ao lado do sociólogo mineiro Herbert de Souza, o Betinho. O bispo emérito também integrou o Comitê Permanente de Nutrição da ONU e fundou o Movimento pela Ética na Política. Embora o Brasil tenha saído do chamado Mapa da Fome da ONU, dados apontam que 35 milhões de brasileiros ainda vivem em situação de insegurança alimentar, com dificuldades diárias para garantir alimentação suficiente e adequada. Mais detalhes no portal tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. A seguir, ex-marido tem pena aumentada por dupla tentativa de homicídio e ainda, Corte Mineira alerta para golpes que usam o nome da instituição. Voltamos em instantes. Ex-marido tem pena aumentada por dupla tentativa de homicídio. Mércia Lívia. O Núcleo de Justiça 4.0, criminal especializado do TJMG, modificou sentença da comarca de Rio Casca e aumentou a pena imposta a um homem condenado pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio contra a ex-esposa e o atual companheiro dela. A pena foi aumentada de 16 anos e 4 meses para 31 anos e 3 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Além disso, foi acolhido o pedido do MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, para fixar indenização por danos morais de 15 mil para cada vítima. Segundo a denúncia do MPMG, os crimes ocorreram no dia 3 de outubro de 2022. O homem dirigiu cerca de 700 quilômetros do estado de São Paulo à cidade de São Pedro dos Ferros, na zona da Mata Mineira, e surpreendeu a tiros a ex-esposa e o atual companheiro dela, que estavam nas imediações de uma creche. O acusado foi levado a júri popular pelas 2 tentativas de homicídio e condenado em dezembro de 2023. A sentença foi fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão. O Ministério Público recorreu da condenação, pedindo aumento da pena e fixação de danos morais. A defesa do condenado inconformada recorreu, pedindo anulação e alegando falta de provas e cerceamento de defesa, já que uma gravação de áudio não foi aceita pela Justiça. No Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado, o relator juiz convocado, Haroldo Toscano, não acolheu a tese de defesa contra a condenação do réu. Além disso, negou a inserção da gravação no processo por considerar que não havia comprovação da autenticidade da conversa e destacou que não seria possível identificar corretamente os integrantes do diálogo. O magistrado acolheu a tese do MPMG e mudou o cálculo da pena, considerando os agravantes para a dosimetria, já que o réu cometeu os crimes por motivo torpe e causando perigo comum, além do fato de a vítima ser sua ex-esposa, o que caracteriza tentativa de feminicídio. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Feminicídio com armas de fogo aumenta 45% no Brasil. Felipe Medeiros. O levantamento do Instituto Fogo Cruzado, realizado em 57 municípios até a primeira quinzena de agosto deste ano, indica que pelo menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio praticado com arma de fogo. A maioria não sobreviveu. 22 mulheres morreram. O aumento é de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. A professora de Ciências Sociais, Márcia Oliveira, pesquisa gênero, identidade e cidadania. Para ela, a violência contra a mulher é um reflexo de uma violência maior de toda a sociedade. E essa agressividade com arma de fogo tem uma explicação a mais. Uma explicação muito plausível para o aumento do feminicídio com arma de fogo no Brasil é o aumento da circulação de arma de fogo. Desde 2018, o governo federal vem incentivando o licenciamento, a autorização para a compra e porte de armas no Brasil,
de modo especial os CACs, né, os colecionadores, atiradores e caçadores, com porte licenciado junto à Polícia Federal, uma vez com acesso à arma mais direto, a tendência é que os feminicídios também sejam realizados com essa arma de fogo que muitas vezes está no poder legal do agressor. Ainda conforme o levantamento, a região metropolitana do Recife lidera o ranking, com quase 1/3 de todos os casos. No Rio de Janeiro, os números também cresceram. Foram 10 vítimas só em 2025. Salvador e Belém também aparecem com registros letais. O estudo mostra ainda que a violência acontece principalmente dentro de casa. 15 mulheres foram atacadas no próprio lar e em 86% dos casos, o agressor era o companheiro ou o ex-companheiro. Para Márcia, a punição ainda é branda. Nós também temos muita dificuldade de avançar com processos de investigação, com processos de punição. Isso porque muitos agressores são foragidos, muitos agressores já são reincidentes. Isso acaba abrindo brechas para que esse agressor cometa novas atrocidades contra as mulheres. Outro dado que preocupa é que 1 em cada 4 mulheres assassinadas ou atacadas, o autor do crime era agente de segurança pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Corte Mineira alerta para golpes que usam o nome da instituição. Fabrício Veloso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem recebido relatos de tentativas de golpes online com o uso do nome e da logomarca do TJMG ou de varas judiciais. Com a utilização de dados públicos de processos, golpistas entram em contato com cidadãos, geralmente partes de ações judiciais, e veiculam informações falsas por meio de mensagens enviadas por e-mail ou aplicativos, como o WhatsApp. O juiz auxiliar da presidência, Marcelo Fioravante, coordenador de segurança institucional do TJMG, explica que o Judiciário Mineiro não envia mensagens por e-mail ou com o uso de aplicativos de mensagens ou redes sociais com solicitação de pagamentos de qualquer natureza e nem faz pedidos de dados bancários ou compartilhamento de telas com dados sensíveis. Mensagens enviadas pela Justiça Estadual de Minas, em casos previstos em lei, referem-se unicamente à prática de atos de comunicação com as partes do processo, tais como intimações, envio de links para audiências e remessa de decisões judiciais. De acordo com o magistrado, em caso de recebimento de qualquer comunicação atribuída ao TJMG e às comarcas, é importante confirmar a veracidade das informações diretamente com o advogado, caso esteja representado judicialmente, ou, se o cidadão ou cidadã tiver facilidade, dirigir-se ao fórum local. Os canais oficiais de atendimento ao cidadão do TJMG estão no portal oficial tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direta aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite, e na sequência, o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.